Bom, então a dor no ombro é super comum, né, doutora André? Não sei se você já comentou. É uma das causas mais frequentes de dores nos consultórios ortopédicos. E a dor no ombro, ela tem uma coisa curiosa, né? Porque ela atinge desde atletas, né? Desde jovens saudáveis até pessoas de mais idade, quando a gente vai falar de osteoartrite, né? De artrose das articulações. Então, a gente tem várias causas de dor no ombro. A gente tem as tendinopatias, a gente tem as bursites, a gente tem as dores miofaciais, a gente tem a capsulite adesiva, que é uma doença meio complicada. A gente tem as dores neuropáticas, a gente tem síndrome de dor complexa regional, até as artroses mesmo da articulação. Então, temos várias causas diferentes de dor no ombro, que têm apresentações clínicas diferentes. Então, é super importante a gente diferenciar realmente qual que é a causa de dor no ombro. E a gente pode ter dor no ombro desde pessoas bem jovens até pessoas bem idosas, né? Então, talvez até por isso que a gente tem uma prevalência tão grande de dor no ombro. A articulação do ombro é a articulação do nosso corpo que tem a maior mobilidade, né, do nosso corpo. Ela tem o maior arco de movimento do nosso corpo. Então, por isso que ela está tão envolvida também nessas questões relacionadas à sobrecarga, ao desgaste e tudo mais, que ela está mais propícia a esse tipo de lesão, a desgastes e tudo mais. Agora acho que não. Então, é super importante que a gente saiba disso também, né? Que a articulação do ombro é uma articulação fundamental e muito particular. Muito bem. Acho que você trouxe as coisas aí. Importante. Então, a prevalência é muito comum, de 18% a 26%. É a taxa de prevalência na população no modo geral. Essa taxa de prevalência acima dos 70 anos, ela ultrapassa os 21%. Ela é relatada como uma terceira principal causa de dor musculoesquelética na população adulta. Representa 4% das consultas anuais de adultos nos cuidados primários da saúde, na medicina primária, na medicina dessa família. Então, é sem dúvida nenhuma extremamente prevalente e comum. Eu acho que foi por isso que você escolheu esse tema aqui para hoje. Você trouxe já os dados também, umas coisas interessantes. É a única articulação, imagina, olha só, a amplitude que Ah, essa articulação doideira faz. isso, Ela né? roda, ela abre, ela vai para frente, ela vai para trás. Imagina se o joelho fizesse isso. Não, não tem. O ombro é a única articulação que tem toda essa amplitude. E isso favorece, de fato, ela ter muitas lesões devido a todas essas amplitudes. E acomete de todo mundo, é o que você já trouxe. Hoje, por exemplo, atendi uma atleta de CrossFit com lesão nos dois ombros. Né? Aí ele olhou o exame, ele ficou extremamente assustado com o exame. Aí também entrou outra coisa que alteração de exame não tem correlação direta com a dor. Às vezes você tem ali várias lesões, imagina um cara que faz CrossFit, um cara grande, botei na faixa de uns 100 kg e puro músculo. Esse especial era mais ou menos isso. Então, você pega esse ombro, ele está numa carga excessiva, já vem passando vários traumas ao longo da vida, esses traumas acabam gerando cicatrizes ali, trauma, machuca, sara, vai gerando cicatrizes e isso vai perpetuando. Você tem, sim, várias lesões na ressonância magnética, mas não, de fato, essas lesões são as lesões que têm correlação direta com a dor. E o contrário também é verdadeiro, né, doutor André? A gente atendeu uma paciente recentemente, começou o tratamento recentemente. Eu acho que ela começou na semana do curso, né? Então acho que tem umas 2 semanas que ela tá com a gente. E ela chegou aqui com uma dor incapacitante, uma lodinha importante, uma hiperalgesia importante. Então, eu não consegui nem examinar ela no primeiro momento, porque você não conseguia nem chegar perto do ombro dela. E ela tinha lesões incipientes na ressonância, né? Tinha uma tendinopatia incipiente e tudo mais. Então, assim, de fato não tem correlação, né? Nem lesões que não são tão importantes, e não significa que a pessoa tenha pouca dor, né? E muitas lesões, ou lesões muito importantes também não querem dizer que a pessoa vai ter muita dor, né? Não tem relação uma coisa com a outra. O que precisa ser tratado é o paciente, né? Então é isso que a gente busca fazer. Dentre as lesões do ombro é muito Muito legal. prevalente. Uma pessoa falou uma coisa muito legal aqui, doutor André, eu perdi o nome dela.
falou assim, quando a dor desce da nuca até o ombro. Isso é super importante a gente entender. E daí entra também a questão da importância da gente examinar o paciente. É super comum, às vezes, a gente pegar aqui no consultório pacientes que têm esse relato, né? Ah, de que às vezes foi em algum lugar e olharam só o exame de imagem e tudo mais. A gente tem algumas doenças que são da coluna cervical, né, que é uma compressão de nervos na coluna cervical, que podem dar dor irradiada para o ombro e até mesmo para a mão, né, chegando até a mão. Então é super importante a gente identificar o que é do ombro, o que é da coluna cervical e o que do trapézio, né, da região da coluna torácica. Então é super importante que a gente examine o paciente, né? A gente tem muitas dores referidas nessa região. Então, às vezes, o paciente está tratando o ombro, porque tem um exame de imagem que mostra uma tendinopatia, mostra uma lesão, mostra uma bursite, mas o problema dele está na coluna cervical. Então não vai adiantar nada, não adianta você infiltrar o ombro, não adianta você tratar o ombro se o problema dele está na coluna cervical. Então é super importante a gente examinar. A gente tem algumas lesões, é super comum também, a gente tem alguns músculos dessa região aqui, por exemplo, o elevador da escápula, que dão muita dor também irradiada para o ombro, que confunde muito às vezes com dor no ombro. Então é super importante isso que você falou. E é uma das coisas fundamentais que a gente faz no exame físico, é diferenciar se a dor é realmente do ombro. Embora o ombro possa ser fonte de muita dor, não necessariamente a dor vem do ombro, né? Pode ter dor referida de outros lugares para o ombro. Achei super legal essa pergunta. E até dores viscerais mesmo, né, doutora André? A gente pode ter, que são dores de dentro mesmo, né? Dos órgãos, né? Por exemplo, a gente sabe que eu e o doutor André fomos anestesistas, né? Hoje a gente não exerce mais tanto, mas o doutor André nada, eu ainda um pouco. A gente sabe que os pacientes que são submetidos a cirurgias videolaparoscópicas de vesícula, por exemplo, é super comum referirem essa dor no ombro por causa de irritação do nervo frênico. É comum também pacientes que têm cardiopatia, às vezes, né, coronariopatia, referirem dor no ombro. Então é super importante a gente avaliar realmente de onde vem essa dor. Essa dor pode ser, inclusive, do seu coração, da sua vesícula. Então a gente sempre tem que Não, mas realmente Mariana está examinar mesmo. Assim. assustando vocês, viu? Mariana está assustando. Não, mas eu acho que é Pensa aí que você que importante, tem dor no sabe, doutor ombro André, de aí, vai ficar com verdade, dor. porque eu acho que se você não diagnostica direito, você não consegue Não, tratar mas é direito, verdade. sabe? Eu acredito muito nisso, eu Mas sou assim, muito aí obstinada. a gente entra no que a gente chama de dor aguda e dor crônica, né? Ou seja, qualquer dor aguda, ela é um sinal de alerta muito importante. É um sinal que tem um negócio muito errado ali que tem que ser pesquisado. Se a sua dor começou recentemente, nesse ombro, ela pode ser muito além do que um problema no ombro. Como você já trouxe, pode ser um problema cardíaco, pode ser um problema no fígado, né? Então, na vesícula e por aí vai. Mas as dores crônicas, as dores patológicas, as dores doença, a gente já pensa em outros diagnósticos diferenciais com mais frequência, né? Diagnóstico diferencial são outras coisas que gerariam dor no ombro. Você já trouxe algumas, né? Que são as hérnias de disco, por exemplo. Hérnias altas, por exemplo, de C4, C5, pode gerar dor na região do ombro, né? Outras causas de dores são os nódulos, a síndrome miofacial nessa região da cervical e da região do pescoço, da região cervical, elas podem gerar dor no ombro, ainda mais referida em região de braço. Então, também é um diagnóstico diferencial. Mas acho que os diagnósticos mais comuns de forma diferenciais são as questões envolvendo a cervical e as síndromes miofaciais, que são esses nódulos que tem na região cervical, né? Eu vejo trazer aí nos comentários outras questões que são mais sistêmicas. A menopausa, por exemplo, como está sendo falado, e já falaram outras coisas aí, são problemas sistêmicos. Isso favorece essas alterações, favorece a vários sintomas, né? Favorece a alteração de humor, favorece a alteração de sono, favorece a alteração de disposição. Tudo isso predispõe a ter problemas relacionados à dor, né? Inclusive dor no ombro. Minha esposa está saindo aqui, indo para a faculdade, ela que já está chegando nessa fase, então é bom parar para responder, que vem de lá para cá, né? Então a gente tem que respeitar a esposa, principalmente nesse horário, eu até parei para responder. Mas é basicamente isso. Agora, quando a gente fala em ombro especificamente, aí dentro do ombro tem várias estruturas que são possíveis de gerar dor.
Dentre elas, o manguito rotador. O manguito rotador é uma estrutura composta basicamente por 4 músculos, supra, sub, infra e infra e Redondo maior. redondo maior. Esses 4 músculos, principalmente os 3 primeiros, eles estão muito relacionados à dor, principalmente o supraespinhal. E tem ainda as bursas, que são bolsinhas que fazem com que o tendão deslize melhor entre um tendão e outro. Isso também pode inflamar e gerar dor. A inflamação intraarticular, né, as sinovites, os derrames, isso também pode inflamar e gerar dor. E o que vai determinar o diagnóstico? Fala um pouquinho sobre o diagnóstico, Mariana. Senão eu vou ficar aqui e falar tudo. Tudo não, né? Eu acho que o mais importante é o exame físico, né? E a anamnese. E uma outra coisa que a gente pode fazer são os bloqueios diagnósticos. Esse é o mais fundamental. Eu acho que no exame físico a gente define muita coisa, né, doutor André? Eu acho que o exame físico, ele é definidor, assim. A gente costuma pedir alguns exames de imagem, às vezes, por questões burocráticas do plano de saúde, ou quando a gente quer fazer o diagnóstico diferencial com alguma outra coisa. Mas, de uma forma geral, o exame físico, ele é definidor. Né, pelo exame físico a gente consegue avaliar bem se a gente tem uma tendinite supra, se a gente tem uma bursite, o que a gente tem ali naquele ombro. E depois a gente usa os bloqueios diagnósticos. A gente geralmente não faz bloqueio diagnóstico para músculo, né? A gente usa proloterapia, mas a gente também faz como diagnóstico, vai testando o que a gente acha que é mais provável. E dentro da acupuntura, Mariana, como é que é visto aí, aproveitando um pouco uma área que você tem um conhecimento grande também, como é que é visto o ombro? A gente entende a dor no É visto ombro. de alguma maneira especial esse Não, a ombro? dor no ombro, ela é uma dor articular, e essas dores articulares, geralmente, elas são o que a gente chama de síndrome B, quando ela é localizada só numa articulação, né, como o ombro, o joelho, o cotovelo. E é como se fosse estagnação de Qi Shui, né, que são as matérias da acupuntura, naquele local. E daí, porque tem várias causas de estagnação. E daí a gente tem que trabalhar a estagnação. O que a gente faz, geralmente, para esse tipo de dor muito localizada, a gente trabalha neuromodulação, né, que a gente faz a neuromodulação dos nervos e dos músculos daquela região. O doutor André faz também, a gente usa eletroacupuntura. Tem um resultado muito legal, a gente realmente promove um relaxamento daquela região. E o interessante da acupuntura é que a acupuntura, ela está relacionada, inclusive, com a transcrição gênica. Ela tá relacionada com a transcrição de algumas proteínas, como CFOS, né? Proteína CFOS, que são algumas proteínas que vão produzir endorfinas e endorfinas, que são as nossas endorfinas endógenas. Então, a gente consegue modificar a nossa produção de endorfinas endógenas a longo prazo. Por isso que a gente tem tão bom resultado com a acupuntura, principalmente com a eletroacupuntura. Por isso que a acupuntura ela não funciona só, né? Isso é uma pergunta que os pacientes fazem muito. Às vezes faz, melhora e daqui a pouco volta. Sim, mas o processo dela é cumulativo. Então, a partir de 4 ou 5 sessões, a partir da 5ª sessão, a gente já tem esse processo de alteração da transcrição gênica e a gente já tem um resultado que é prolongado, geralmente por 12 semanas, né? Os estudos moram por 12 semanas. E isso porque a gente já tem as alterações a nível local, né? A gente tem produção de adenosina, a gente tem produção de vários mediadores locais ali que contribuem para o relaxamento muscular, para o aumento da vasculatura daquela região, para o aumento do aporte sanguíneo para aquela região, que também é fundamental para a cicatrização, fundamental. E em conjunto com... Eu acho que é muito legal isso, a acupuntura, né? Eu acho que o grande benefício da acupuntura é esse. Ela é uma técnica complementar. Eu acho que a acupuntura é fantástica. Ela é uma técnica maravilhosa. Mas eu acho que o maior benefício dela é complementar. Então, é uma técnica que você usa em conjunto com outras técnicas, potencializando outras técnicas. Então, imagina a gente que usa uma técnica que é a proloterapia, que tem por objetivo a regeneração, a cicatrização, mediar a inflamação. E daí a gente associa uma técnica que é a acupuntura que aumenta a vasculatura para aquele local. Então a gente aumenta, né, o aporte desses mediadores para aquele local. A gente faz relaxamento muscular, então a gente também melhora a funcionalidade, a gente melhora a fisioterapia. Então a gente tem grandes ganhos com a acupuntura, como técnica complementar. Você usou aí como complemento, né? Quando fala em dor crônica, eu acho que tudo um pouco se complementa, sabe assim? Porque imagina fazer um prato de comida.
Ou seja, hoje eu perguntei ao paciente qual o prato que ela faz muito bem, ela relatou que ela faz muito bem moqueca de padejo e tal. Vamos dizer que eu esteja fazendo uma proloterapia no ombro, que a base terapêutica mais importante seria a proloterapia. Mas é a mesma coisa de uma moqueca. Qual é a base mais importante? É o peixe. Mas só que você não consegue fazer uma moqueca só com peixe. Como você não consegue tratar um ombro, regenerando ele somente com a proloterapia. É muito difícil. Você pode até alimentar, melhorar. Você pode até matar a fome com o peixe, mas não vai ser uma moqueca. Você pode até regenerar ali e tal, mas não vai sair aquela regeneração, porque as coisas se complementam. É onde entra o tratamento da parte nutricional, né? Onde entram os nutracêuticos, onde entram a terapia por onda de choque, complementando com o laser, complementando com a proloterapia. Então, e por aí segue, ou seja, você quer ter um tratamento decente, com qualidade, não decente com qualidade, com a máxima qualidade possível, você complementa esse tratamento com várias ferramentas que eu acho que se complementam, principalmente quando a gente fala em problemas crônicos. E há uma certa dificuldade, eu não sei se é por uma arrogância criada dentro da própria sociedade, não a sociedade que eu digo, a sociedade de um modo geral, até a sociedade especializada, é de acreditar que alguma técnica ela é a supra-sumo, ela é a grande técnica que resolve todas as coisas. E não há muito, pelo menos eu busco evitar e desmistificar um pouco isso, que as coisas elas acabam de verdade elas somando, né? Ou seja, quem é o mais importante? Não sei, o mais importante é o conjunto das coisas muito bem feitas, sendo que dentro dessa peça principal nós temos que ter o paciente, né? Ele como grande centro do tratamento, né? Hoje eu atendi uma paciente com uma dor de quadril, que estava indicado uma prótese para ela, sendo que ela fez uma infiltração intraarticular com anestésico e a dor não melhorou por nenhum minuto. Ou seja, poxa, será que até ela tem, pela imagem, ela tem uma indicação de prótese se eu for tratar a imagem, mas tudo aparenta que não é uma dor da articulação somente. Porque se eu anestesio uma articulação, há de convir que a dor tende a ir embora. E no caso dela, a dor não foi embora. Ou seja, você pegar e simplesmente operar e pronto, botar uma prótese, talvez não pareça ser o melhor caminho nesse exato momento. Por quê? Porque tem uma dor importante ao toque da musculatura do lado, tem umas manobras positivas para sacrileite, a lombar ela tem uma contratura, tudo isso se mistura. Ou seja, não tem como pensar em vou fazer uma prótese e está tudo resolvido. Não, se fosse assim, não teria dores importantes após prótese, tudo estaria resolvido com uma prótese ou com uma cirurgia. E na realidade o que a gente observa é muito o oposto disso. Eu acho que tem Apesar da muitas gente duas pegar... coisas, assim, né, André? Assim, uma coisa que você falou que é super importante é a prepotência mesmo, né, que existe. E eu acho que uma outra coisa também que às vezes os pacientes não percebem, eu tenho dificuldade, eu já atendi, recentemente atendi um paciente que falou isso pra mim, eu sempre faço. Ele falou assim, eu já fiz acupuntura e não funcionou. Já tomei esse remédio e não funcionou. Já tomei nutracêuticos e não funcionou. Já fiz fisioterapia. Que às vezes o paciente, ele falou assim pra mim, eu quero saber o que funciona. Então, assim, às vezes o paciente não entende que o que funciona é o conjunto, porque ele é um conjunto, né? Então, assim, um paciente, a gente tem que entender, hoje mesmo eu estava conversando com o paciente sobre isso, o que é o desencadeador do processo, né? Por exemplo, se a gente for falar de ombro, geralmente a gente tem uma sobrecarga de musculatura associada, uma fraqueza de outros músculos associados, ou um desgaste articular associado. E quais são os mantenedores daquele processo? É por que você não conseguiu resolver aquele processo? O que está sustentando o processo? Então, a gente tem que trabalhar os dois, né? É a sua saúde mental, é os nutracêuticos, é os nutrientes, é a dieta, é a alimentação, é o que está por trás daquele processo? É uma fraqueza, precisa de fortalecimento, precisa avaliar sobrecarga, às vezes tem uma outra musculatura ali ou algum outro problema sobrecarregando a articulação, que é isso que você falou, né? A paciente tem dor no quadril, mas ela contrai a musculatura lombar, né? Porque ela tem a dor no quadril, ela contrai a musculatura lombar e o paciente se perde. O que tá pior? Ele não sabe mais onde que tá a dor. E a dor, ela também aumenta, né? A gente tem fenômenos ali de sensibilização central e tal, enfim. Então, tem muita coisa misturada. Então, a gente tem que tratar tudo, senão não funciona. Então, não adianta você só fazer acupuntura. Não é que a acupuntura não funciona. A acupuntura funciona. Ela só não é a salvadora da pátria. Não é que a proloterapia não funciona. Ela só não vai resolver todos os problemas. Ela não tá aí para isso.
né? Eu acho que é isso, assim, né? Ah, igual os nutracêuticos. Ah, já tomei nutracêutico, negócio de nutracêutico. Gente, mas assim, ele não tá aí para resolver todos os problemas, ele tá aí para resolver os problemas que estão relacionados a ele. Então, a gente tem que aliar técnicas para a gente conseguir o máximo benefício para aquele paciente, sempre entendendo que ele é um conjunto, né? E a dor dele não é uma coisa só. É muito raro a gente ter pacientes que têm uma dor que seja uma coisa só. Geralmente é um conjunto. É a mesma coisa o cara que quer comer uma moqueca e fala assim, não, vou comer a salsa para ver se é a moqueca. Não, agora eu vou comer o coentro para ver se é a moqueca. Não, eu vou comer o peixe para ver se é a moqueca. Não, pô, junto tem tudo. É lógico, na dosagem certa, no momento certo, né? E é isso que devemos buscar a fazer para ter um resultado interessante. Relacionado à dor ainda no ombro, nós temos fatores, Mariana e pessoal, nós temos fatores que têm uma correlação direta. Eu não diria uma causação, mas tem uma correlação. Ou seja, pacientes que apresentam têm uma maior chance de ter o problema. E o mais bacana é que se você quer diminuir a sua chance de ter dor no ombro, agora é a hora de você pegar caneta e papel e começar a anotar. Por quê? As correlações mais importantes, elas estão com fatores que nós temos a capacidade de poder alterar. Por exemplo, está mais comum ter dor no ombro paciente obeso. Obesidade é algo que a sua atitude ela pode modificar. É mais comum ter em pacientes tabagistas, ou seja, a sua atitude pode modificar. É mais comum ter em paciente que tem problema de distúrbio do sono. É mais comum ter em pacientes que têm diabetes. Diabetes você também pode modificar. Ou seja, as principais causas, as correlações que estão em pacientes com dores do ombro são correlações com problemas em que o paciente ele é a peça central de fato na mudança. Ou seja, se eu quero diminuir dor do ombro, eu tenho que diminuir a obesidade, eu tenho que diminuir diabetes, eu tenho que diminuir tabagismo, eu tenho que diminuir etilismo, eu tenho que diminuir questões emocionais, problemas emocionais envolvidos, né? Então, tudo isso, essa ação do paciente, ela é de forma direta. Então, muitas vezes você pode resolver seu problema no ombro sem um médico. Não que eu não estou falando que não é para você procurar, eu estou querendo dizer que a ação direta do paciente é muito importante. Uma aula que você deu no curso, Mariana, foi sobre nutracêuticos e sobre fitoterápicos, para as pessoas utilizarem em casa. Lógico que precisa de orientação, não é para você sair simplesmente utilizando, mas existem muitos nutracêuticos e coisas naturais que pode ser utilizado e que tem alívio da dor e alívio da inflamação. Aproveitando a sua aula, Mariana, o que você pode sugerir aí para o pessoal? Então, acho que foi muito legal essa aula, né? Assim, eu adorei dar essa aula, porque eu aprendi bastante. E eu acho que uma das coisas que mais me impactou nessa aula, é claro que a gente sabe disso, mas assim, eu vi um estudo muito legal mostrando isso, que a grande parte dos processos do ombro, tendinites, bursites, rupturas parciais, elas têm o estresse oxidativo e a inflamação crônica como raízes. É exatamente isso que eu estava comentando antes. Então, assim, é claro que você tem uma sobrecarga, né? Você tem essas questões, mas o que mantém o processo é a inflamação crônica e o estresse oxidativo. Então, você tem que realmente agir nessa questão. Então, quais são os nutracêuticos que a gente usa que tem esse poder? E todos esses nutracêuticos, né, que eu vou falar aqui, eu vi os estudos específicos para dor no ombro. Então, isso foi uma outra coisa que eu achei muito interessante, porque todos os estudos, todos esses nutracêuticos que eu vou falar, essas vitaminas, esses fitoterápicos, eles melhoram não só o estresse oxidativo, a inflamação crônica, mas eles melhoram a qualidade do tendão. Olha só, olha que legal isso. Então, assim, quando você alia o uso dos nutracêuticos a técnicas como a proloterapia, que é uma técnica que, né, promove isso, né, já promove a regeneração, promove o fortalecimento. Quando você alia, então, proloterapia, terapia de choque e nutracêuticos, é o mundo ideal, realmente, de tratamento para esses processos. Então, quais foram os nutracêuticos que eu vi que tem maior evidência? A vitamina C, né? A vitamina C tem um poder antioxidante muito grande e ela também está relacionada com a melhora da qualidade do tendão. Regeneração do tendão e melhora da qualidade do tendão, melhora da força do tendão. A vitamina D, né? A vitamina D a gente sabe hoje que é uma super vitamina, ela nem é considerada mais uma vitamina, ela é considerada um hormônio, então ela é fundamental. Então ela está super envolvida também, né, nesses processos de regeneração do tendão, de qualidade do tendão e também combatendo o estresse oxidativo. A gente tem alguns fitoterápicos como a cúrcuma. A cúrcuma, assim, eu já era muito fã da cúrcuma,
Mas depois que eu li esses trabalhos, eu fiquei mais ainda, porque a cúrcuma, além dela ser um potente anti-inflamatório, ela tem e um potente antioxidante, ela tem algumas propriedades regenerativas, inclusive de inibição da neoangiogênese. O que é isso? Que é a formação de novos vasos, de vasos anômalos na região. E isso acontece nas tendinopatias. Né? A gente tem uma neoangiogênese ali dos microvasos ali relacionados ao tendão que dão uma bagunçada naquele tendão. Então, a cúrcuma ela tem o poder de impedir essa neoangiogênese, essa vascularização errada, nessa formação de novos vasos aberrantes ali que acontecem naquele tendão. Além de melhorar a regeneração, além de combater o estresse oxidativo, além de combater a inflamação crônica, além de melhorar a qualidade e a força desse tendão. Então, assim, a cúrcuma, obrigatório. Top demais, cúrcuma. A bosélia também. O arpagófito. A gente tem os aminoácidos de uma forma geral, a glicina, a leucina, a valina também são fundamentais. As glicosaminas, né, que a gente vê bastante, assim, todos eles têm boas evidências de que ajudam nesses processos de regeneração e de melhora da qualidade do tendão. Mas eu acho que o grande, assim, o grande recado, né, é esse, assim, que a gente entenda que a gente tem que trabalhar a raiz desses processos mantenedores e sempre aliar técnicas, né? Você tomar só cúrcuma não vai resolver o problema do seu ombro. Desculpa. Mas você tomar cúrcuma, conseguir fazer fisioterapia, às vezes fazer uma proloterapia e uma terapia de choque, eu acho que talvez você tenha um bom resultado, né? E assim, se você tiver alguma questão mental associada a trabalhar essa questão mental, eu acho que você vai ter um bom resultado. Agora, realmente, de forma isolada, né? Às vezes isso também acontece, né, doutor André? Assim, às vezes a gente fala que a gente fala super, né? Sempre vocês veem a gente comentando de cúrcuma, de shot anti-inflamatório, às vezes a pessoa pensa assim, vou tomar um shot anti-inflamatório, vai resolver meu problema. Doutor André e doutora Mariana falaram na live que o negócio é shot anti-inflamatório, que cúrcuma é milagre. Não é assim, né? Não é assim. Então, assim, eu acho que é uma pecinha do quebra-cabeça, mas não é o quebra-cabeça inteiro. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Você não veio falando de shot, não. A gente falou semana retrasada. Quem toma shot aqui é você e a Juliana. Eu e a Juliana, eu adoro. Hoje eu não tomei, tá vendo? Tô até espirrando. Pelo amor de Deus. Tanta coisa boa pra tomar, mano. É ruim com força. Amanhã de jejum, velho. Gente, é ruim com força. É ruim com força. Não, a mulher pega vinagre. É ruim com força. Bota cúrcuma, bota taioba. Mentira, bota, mentira. Sei lá mais o que ela põe. Bate eu boto cúrcuma, limão, pimenta, guaraná. Que maneira mais gostosa própolis. de você tratar a dor, mano. Não, mas sabe o que eu acho? Eu tomo mais por causa do guaraná. Porque eu tomei aquele trem, comprei aquele negócio, fui influenciada pela Juliana e o trem é muito ruim. Não tem como tomar aquele negócio. Não, pois você tá aí indicando pros outros tomar esse shot? Mas é bom, entendeu? É bom pra saúde, mas é ruim. Não, calma aí. Você tá indicando o pessoal tomar um negócio que nem você tá suportando tomar. Não, é horrível, gente. Não vou mentir. Peraí, Mariana. É horrível. Vamos falar não, é horrível. Verdade. Mas é bom pra você. A gente tá aqui pra falar a verdade, pô. É horrível. Não, é horrível. Manda fazer cápsula, pô. Entendeu? Melhor. Manda tomar cápsula e tal. Melhor. Então é isso. Sim, só para fechar, eu acho muito importante falar isso. Vamos lá, pacientes que já estão numa evolução muito crônica, que já tem uma deteriorização muito... Pacientes com uma evolução muito crônica, que já tem indicações, pacientes idosos que já têm indicação de cirurgia e por algum motivo não posso fazer cirurgia, ou mesmo que tem indicação de cirurgia, posso fazer a cirurgia de uma prótese, por exemplo. Não só para esse caso, estou pegando casos mais extremos, mas existe a possibilidade de conseguirmos fazer a denervação do ombro, que é queimar os nervos que conduzem a dor no ombro. Isso nós podemos fazer por meio de radiofrequência ou por meio químico, né? Então, existem 2 nervos básicos, que é o supraescapular e o nervo ramo do axilar. Nós podemos abordar esses nervos, inclusive fizemos no curso em algumas pessoas, ou a gente queima ou a gente modula. Ou seja, se eu não consigo tratar a lesão, existe a possibilidade de eu controlar a dor somente controlando a dor.
sem buscar uma melhora da estrutura em si, somente buscando controlador. Isso é possível por meio de técnicas de intervenção que a gente consegue ali queimar nervinho ou simplesmente modular esse nervo para, vamos dizer assim, atrapalhar a condução da dor. Existe essa possibilidade. Ou seja, nós temos então a possibilidade, desde a possibilidade de uma regeneração até uma possibilidade de só controle da dor. Tudo depende do quanto o paciente está disposto a se colocar em prol do seu tratamento, porque quando a gente fala em regeneração, há uma participação direta do paciente no tratamento, até o fato de só esperar que alguma intervenção melhore, que nós vamos pensar no controle da dor. E também nas condições clínicas, existem condições que favorecem a regeneração, favorecem a melhora da estrutura. E existem condições que já são tão crônicas, tão antigas, que já tem já uma desordem tão grande, lesões tão graves, que você já não consegue melhorar a lesão, mas você consegue controlar a dor. Brilhante. Acho que é isso, Mariana. Mariana, falando nisso, você fez o agulhamento aí na paciente? A paciente falou que não poderia, que não ia. Já deu adiantado da hora. Tava muito. Eu acho que ela tinha que buscar o filho, mas porque eu ia mandar uma mensagem para ela. Aproveitando aqui depois. Então é isso. Mariana, consideração, falar alguma coisa para finalizar ou tá fechado? Não, acho que tá fechado. Acho que foi muito legal a live hoje. A gente conversou sobre coisas super importantes. Né? Eu acho que a mensagem é essa, de sempre tratar a raiz dos adoecimentos, fazer o diagnóstico de forma certeira, porque só assim a gente consegue propor um tratamento que realmente vai dar resultado. Entender que você que é o protagonista do tratamento, então tem que ter uma participação, tem que mudar, né? O que está te adoecendo, não tem muito jeito. Acho que foi muito bom. Se você for com alguma dúvida, deixa lá no comentário aqui dessa live, que eu vou adorar responder você. E se você tem um tema também que gostaria de vir conversar com a gente, deixa lá também, que a gente adora saber. Muito obrigada a participação de todos e você também, doutor André. Então, Marta, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Depende, assim, se for uma rotura total, às vezes, assim, é cirúrgico mesmo. Isso é uma outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, assim, sabe, doutor André? Porque às vezes as pessoas comentam comigo, né? Você assim como se despedir, Mariana. Tô brincando. Mas eu queria responder a Marta. Porque as pessoas acham que a gente demoniza cirurgias, assim, né? Isso não é verdade, né? Eu acho que tudo tem indicação, né? Então, assim, tudo tem indicação e tem belíssimas cirurgias. Tem que entender a sua lesão, né? Mas, assim, depende se é uma lesão parcial, uma lesão total, se é uma tendinopatia, porque o manguito rotador são 4 músculos. Então, qual é o músculo acometido? Qual que é a gravidade? Quão acometido ele está? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Às vezes, né, assim, eu acho que vocês, com certeza, a sua cirurgia está super bem indicada, vai ser um sucesso. Mas nem sempre a gente tem um bom resultado com as cirurgias, ou o resultado que a gente espera, né? Então sempre tem que ser bem indicado. É impossível falar isso aqui na live. Mas sim, de fato é isso. No seu caso não dá para falar, não. Né? Mas assim... É isso. Ó, cirurgia. Vamos lá, você tem uma lesão total, o que é o tendão? O tendão é uma corda. Uma corda que liga teu músculo no osso. Quando o músculo contrai, ele puxa a corda. O músculo contrai, ele puxa a corda. Então, ele puxa o osso. Então, o músculo aqui contrai nesse osso aqui. Aqui é o músculo. O músculo contraiu. Então, ele encurta, ele puxa o osso. Ele gera um movimento. Se tem uma lesão total desse tendão, realmente, não tem o que fazer. Você tem que pegar ali e dar uns pontos, juntar ponta a ponta do tendão. Se tem uma lesão parcial, o que é isso? É uma lesão de parte do tendão, de um pedaço. Nesse caso, aí tem que avaliar, né? Tem que avaliar o tão quanto é essa lesão e se estímulos locais podem fazer regenerar, se terapias biológicas, por exemplo, existe, né, que a gente pode fazer, como aspirado de medula óssea, etc. Ou seja, pegar células que têm elas por si só têm a capacidade de regenerar e jogar em cima da lesão. Mas cada caso é um caso, isso tem que ser muito bem avaliado, né? Então é isso, pessoal. Um beijo grande, Papai do Céu abençoe a vida de vocês e até semana que vem.